Olá, insólios. Esta é a segunda parte do vídeo. Era apenas uma grana fácil, mas no fim, custou nossas vidas. Aproveitem. Mas que merda é essa, Cláudio? Você ficou louco? Quase me mata de susto, caralho. Mas você não ouviu, Ivan? Ouviu o quê? Uma voz terrível dizendo pra gente ir embora, que a gente não é bem-vindo aqui. Pelo amor de Deus, cara. Porra, mas tu é cagão mesmo, hein, mano? Eu ouvi, Victor. Eu tenho certeza. Eu ouvi. Os três se entreolharam e Vitor emendou. Olha aqui, seu inchado. Ou você para com essa merda, ou eu vou meter uma azeitona na sua testa. Vamos logo, gente. Temos muito que retirar hoje. Vai ser uma festa. César olhou em volta. Agora também estava com medo. Eles voltaram a retirar a placa e a cruz. Então Cláudio ouviu de novo a mesma voz tétrica, que parecia ter saído de um abismo e parecia sussurrar em seu ouvido. Eu estou avisando pela última vez. Saiam daqui agora, ou não sairão nunca mais. Ficou gelado. As pernas amoleceram e o coração quase parou. Tentou falar algo, mas abriu a boca e nenhum som saiu. Olhou por cima do ombro, apavorado com o que podia ver, mas não havia nada lá. Foi virando o corpo lentamente, quando uma mão segurou seu braço. Cacete, mano. Me ajuda aqui. Cláudio quase desmaiou. Era apenas o César, que segurava seu braço, pedindo ajuda, mas o susto tinha quase causado um infarto. Ele voltou para frente, mas escutou, ou talvez tenha apenas pressentido, passos atrás dele. Agora, já estava com medo o suficiente para se virar novamente. Tudo o que tinha percebido era que o tempo havia esfriado demais. Nuvens escuras cobriam o cemitério. De repente, começou a sentir tanto frio que estava até tremendo. Batia o queixo e ouviu a voz mais uma vez. Era apenas um sussurro novamente. Um sussurro gelado, assassino, macabro. Saindo das trevas, tinha certeza disso. Eu avisei. Vocês não me ouviram. E agora vão pagar por isso. Neste momento, Vitor, que estava ajudando Ivan, parou o trabalho. Mas o que é isso? Todos olharam para ele e o Ivan. Isso o que, Victor? Ele olhava para o corredor à sua frente, e Ivan e César olharam também. Cláudio não teve coragem. Uma nuvem escura parecia caminhar na direção deles. Era perceptível que no corredor a escuridão parecia maior, e a nuvem escura que deslizava para eles soprava um hálito gélido, terrível e sinistro. O que quer que fosse, estava indo na direção deles, e isso não era bom. Mas que porra é essa? Vitor e César olhavam paralisados para aquilo, e Cláudio continuava sem coragem de olhar para trás. De repente, do meio da nuvem escura, surgiu a silhueta de um homem. Era muito alto e usava uma longa roupa e preta que se arrastava pelo chão, quase como um manto. Ivan sentiu seu sangue gelar e o coração por pouco não parou. Levantou seu revólver e fez mira. Fique aonde está, ou eu te furo inteiro. A assustadora figura continuava a se aproximar sem se abalar e falou com a mesma voz que Cláudio já havia ouvido. Eu avisei vocês. Por quê? Por que não foram embora? Por que insistem em violar o meu domínio? Eu sou o dono dessas terras. Vocês não são bem-vindos. Ivan tremia inteiro. Sentia como se o coração estivesse batendo na boca. Não conseguia ver o rosto do sujeito.
A mão com a arma apontada para aquele sujeito tremia completamente. O revólver estava pesado e temeu derrubar a arma. Fez força para parar a tremedeira na mão e fez força para puxar o gatilho. Mas nenhuma coisa e nem outra aconteceu. A mão continuava a tremer e não tinha conseguido puxar o gatilho por mais força que tivesse feito. Ele se concentrou, mas não conseguiu. Simplesmente não conseguiu. Então, subitamente, começou a chorar, como uma criança. César olhava boquiaberto para a cena e também não conseguia se mexer. Tentou sair dali, mas suas pernas simplesmente não obedeciam. Tentou gritar, mas não conseguiu abrir a boca. Estava paralisado, consciente sim, mas totalmente paralisado. A energia que vinha daquilo era muito forte, muito negativo e totalmente aterrorizante. Victor, sem saber como ou porquê, se viu obrigado a cair de joelhos em frente à criatura. Ficou de joelhos contra sua vontade. Era algo simplesmente mais forte do que ele. E agora, ali, se sentindo à mercê daquela entidade, falou palavras que não queria falar. Palavras que nem sequer entendia. Era uma língua estranha, falando, mas não era ele. Victor não tinha controle sobre a própria boca e foi vomitando palavras em uma língua absolutamente estranha. Cláudio, de costas para a entidade e com os olhos fechados, não tinha coragem nem sequer de abrir os olhos, muito menos de se virar. Ao mesmo tempo em que estava ali, parecia estar em outro lugar, e o ser maligno fez com que Cláudio se virasse, da mesma maneira que pôs Victor de joelhos. Victor e César começaram a chorar junto com Ivan. Os três choravam, e por um rápido momento passou pela cabeça de Cláudio que eles choravam porque já sabiam o que lhes aconteceria, e era isso mesmo. Na cabeça de cada um deles passava um filme de todos os crimes, assassinatos, violências, tudo de errado que já fizeram. No final desse filme, eles eram julgados e finalmente condenados. Já sabiam até como a sentença seria executada. Nenhum deles conseguia falar, gritar ou se mexer. Estavam todos paralisados. Cláudio foi obrigado a chegar próximo à entidade. Então sentiu um frio absurdo e um fedor indescritível. Se ajoelhou e beijou os pés descarnados, apodrecidos e fedidos, sem ter controle do próprio corpo. Se levantou, foi até Victor, enfiou a mão por dentro das roupas do colega e retirou uma enorme faca. Os olhos de Ivan pareciam gritar desesperados para que Cláudio não fizesse aquilo. Mas não havia como. Ivan não conseguia pedir e Cláudio não conseguia parar. Ele estava recebendo ordens de algo muito perigoso, muito poderoso. Não havia como não obedecer, mesmo sabendo que não queria fazer aquilo. Lentamente, como uma marionete, foi até César, que o olhava angustiado e que tentava desesperadamente dizer não. Mas Cláudio não tinha como evitar. Era uma ordem e o seu corpo iria obedecer. Enfiou a faca até o cabo na barriga de César, que nem gemeu. Apenas olhou para Cláudio com dor e desespero. E era o olhar de quem não acreditava no que estava acontecendo. Cláudio chorou, ou apenas verteu lágrimas, o que era o máximo que ele conseguia fazer naquele momento.
porque ele não queria fazer nada daquilo. Por que estava fazendo? Ele retirou a faca e a camisa de César rapidamente se encharcou de vermelho. Ele tremeu, mas não caiu. Não tinha permissão para tanto. Olhou para baixo, para o enorme rasgo de onde vertia o sangue. Cláudio virou as costas para ele e foi até Vitor, que continuava ajoelhado. Vitor levantou a cabeça e olhou com olhos de súplica. Cláudio viu lágrimas em seu rosto e sabia que seu próprio rosto também estava molhado, escorrendo muitas e muitas lágrimas. Levantou a faca, que ainda pingava o sangue de César, e a cravou no pescoço de Vitor, que apenas arregalou os olhos. Chegou a escancarar a boca, mas sem proferir nenhum som. Retirou a faca e o sangue esguichou longe. Ele olhou para o ser que se aproximou. Viu seus olhos, ou melhor, as órbitas onde deveriam haver olhos. Eram apenas 2 buracos que continham uma luz vermelha suspensa. Seu rosto era uma mistura de ossos e carne esticada e em decomposição. Era simplesmente hediondo. Quis sair dali, mas não conseguiu. Era como se suas pernas estivessem presas no chão, como se elas não fossem mais suas. Não conseguia movimentá-las. A coisa se aproximou mais um pouco. Fez um movimento com as mãos, e Vitor e César desmontaram no chão. Ambos se esvaindo em sangue. Vitor tremia inteiro e Cláudio imaginou que já estivesse morrendo. César caiu, segurando o ferimento, e gemia baixinho. Estava chorando. O ser olhou para Ivan. O desespero era evidente no olhar do ladrão de cemitérios. Toda sua coragem estava extinta. A aparição aproximou a face. Ou aquilo que deveria ser uma face, do rosto de Ivan, que sentiu o cheiro da podridão. Cláudio viu uma cena que parecia irreal. Ivan levitava. Seus pés estavam a mais de 30 centímetros do solo, e ele tentava gritar, mas sua boca nem sequer abria. Então, o que se ouvia era um grunhido de dor. Ele apertou os braços contra o corpo, e Cláudio imaginou que a entidade, de alguma maneira, estava esmagando o amigo. Conseguiu ouvir Ivan sussurrar baixinho entre dentes, implorando para que a entidade não fizesse isso com ele. Cláudio, que imaginara ser impossível ver algo mais absurdo do que já tinha visto, foi surpreendido quando Ivan, no ar, se virou. Ficou de cabeça para baixo, ainda acima do solo. Cláudio, assim como Ivan, chorava copiosamente. Não sabia se chorava de medo ou de desespero. E recebeu mais uma ordem. Mais uma ordem que não queria cumprir, mas que era obrigado. Foi até Ivan, tentou pedir desculpas, mas nenhum som era autorizado a sair. Então ele enfiou a faca no peito do amigo, que gemeu e se contorceu. Retirou a faca e enfiou na barriga. 1, 2, 3 vezes. Nenhum dos dois preferia nenhum som. A criatura fez um movimento com as mãos novamente, e Ivan caiu no chão, olhando para Cláudio. Ainda estava consciente, e o sangue escorria pelos vários ferimentos. Era possível ver a dor expressa em seu olhar. A entidade começou a se afastar, e Cláudio imaginou que escaparia com vida, que sairia ileso. De costas, a entidade fez um movimento com o braço e o forçou a cair sentado. E ele ficou ali, sem conseguir se mover. Olhou em volta. Vitor já estava morto, mas César e Ivan o olhavam, ensanguentados, e imaginou que ainda levaria alguns minutos para que morressem. A entidade havia sumido.
e em seu lugar uma névoa densa e escura, além de um frio inacreditável, haviam permanecido. Fechou os olhos e, quando os abriu, tinha à sua frente chamas, mas não sabia de onde. Ele estava em algum outro lugar desconhecido. Não era mais o cemitério. Não entendeu o que havia acontecido. Não fazia ideia de onde estava. As chamas estavam por todo o lado. No meio delas, surgiu um rosto que o olhou, sorriu e disse que o esperava ansiosamente. Mais uma vez fechou os olhos e, quando os reabriu, estava de volta no cemitério. Percebeu que Ivan estava com os olhos abertos e vidrados nele, mas não estava respirando. César tinha os olhos fechados, mas respirava fracamente, e era possível ver dor em sua face. Cláudio, apesar de tudo o que havia passado, conseguiu esboçar um sorriso. A entidade tinha desaparecido, deixando 2 de seus amigos mortos. O terceiro moribundo morreria em poucos minutos, mas ele estava ali, salvo. Sorriu mais uma vez, então olhou para sua mão direita, que ainda segurava a faca. Essa mão tremia. Ele tentou soltar a faca, mas não conseguiu. Ela se levantou e se virou para ele. Cláudio começou a gaguejar desesperadamente, tentando dizer não, entendendo o que ia acontecer, tentando lutar contra, mas sem nenhum sucesso. Sua mão desceu com uma velocidade e força, enterrando a faca no seu próprio peito. Ele sentiu a lâmina penetrando em seu corpo, deslizando por entre os ossos. Sentiu a lâmina abrindo caminho por entre as costelas, rasgando e dilacerando, e passando muito perto do coração. A dor que sentiu era terrível. Ele já havia sido baleado antes, mas achou que a facada era muito mais dolorida que os tiros. Olhou para a mão assassina. Ela não tinha soltado a faca. Ele tentou se levantar para pedir ajuda. Chegou até ficar em pé, mas cambaleou para um lado, para o outro, caiu sentado novamente. Estava sem forças. As pernas já fazia tempo que não obedeciam, não o mantinham em pé. Ele ficou olhando para o corredor de onde viera a entidade. Ouviu a voz mais uma vez e ela dizia: Eu avisei. Vocês não me ouviram. E agora pagaram por isso. Cláudio sentiu que estava morrendo. A vida escoava pelo ferimento aberto em seu peito. Ele teve muito medo. Lembrou-se do rosto em meio às chamas, que se dizia esperando por ele. E ao morrer, estava com tanto medo. Pensou em tudo de errado que havia feito nesta vida. Sabia que agora era hora de acertar essas contas. Ele olhou para César, olhos fechados, e a respiração havia parado. Também fechou seus olhos e ficou ali, esperando, se esvaindo em sangue, sem saber por quanto tempo ainda iria esperar. Escutou ruídos e abriu os olhos, e o que viu o apavorou ainda mais, se é que isso era possível. Ivan, César e Vitor estavam todos de pé e olhavam para ele. Cláudio observou que eles estavam acorrentados, os 3. Alguém puxava a corrente. Era a criatura que esteve ali antes. Ela olhou para Cláudio e sorriu, um sorriso descarnado, que mais parecia uma careta. E ouviu dizendo que estava indo, mas que voltaria para buscá-lo. Ele fechou os olhos pela última vez em vida. Em seguida se viu acorrentado, sendo levado pela entidade. Em frente dela, tanto fogo. Conseguiu ver seus amigos ardendo lá dentro e gritando, agoniados. Era o que esperava. Quando amanheceu, 4 corpos esfaqueados e ensanguentados foram encontrados. A polícia foi chamada e concluiu
que os 4 assaltantes de cemitérios brigaram entre si e se mataram por ganância. Olá, insônios. Aqui é o Sr. Pesadelo. Vim lembrá-los de se inscrever no canal, comentar os vídeos, ativar o sininho de notificações e compartilhar o canal para que mais pessoas tenham seu sono perturbado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Bons pesadelos.